Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar, sejam todos bem-vindos. Eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, verso de número 1. João, capítulo 18, verso 1. Estou ministrando mais uma mensagem da série Caminho de Dor, Caminho de Vitória, que vai da ceia até a ressurreição. E nós já aprendemos alguns textos acerca de Marcos, e hoje nós vamos continuar caminhando no mesmo caminho, só que ouvindo as palavras que João nos escreve. João, capítulo de número 18, verso 1 a seguir. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isto, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse isso, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que esses vão embora. Ele lhe disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me desse. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Somente até aí por enquanto. É difícil nós sabermos uma sentença e termos que encarar essa sentença de frente. Eu imagino algumas pessoas que elas são sentenciadas à morte, elas recebem a condenação da morte, e diante da circunstância, ela precisa encarar de frente a situação de ir em direção à cadeira elétrica ou algo nesse sentido. Como nós vimos nos textos anteriores, desde quando Jesus estabelece a ceia, mudando aquele momento onde os judeus tinham o costume de assar um animal, e ali naquele momento comer junto da família, e pega um pedaço de pão, parte, e também traz o vinho, trazendo uma nova simbologia para a ceia àqueles discípulos. Mesmo quando Jesus aponta o traidor ali naquele momento da ceia, mesmo ele subindo ao Monte das Oliveiras, ali passando algum tempo em oração, onde ele está tomado de extrema angústia, onde o seu corpo começa a soar gotas de sangue, ele já sabia do que estava por acontecer. Jesus lá no Monte das Oliveiras, desde quando estabelece a ceia, ele estava se preparando para justamente esse momento que começa na sua prisão e vai até o ato da sua morte e da sua ressurreição. Jesus lá no Monte das Oliveiras, como nós vimos semana passada, Jesus ora ao Pai, pedindo ao Pai que era para que se ele pudesse tirar ele daquele momento, afastá-lo daquele cálice, mas ele estava disposto a viver toda e qualquer que fosse a vontade de Deus.
E Jesus, em oração, sai daquele momento e vai em direção aos seus discípulos por 2 vezes, mas na segunda vez, quando ele vai em direção aos seus discípulos, ele já não está mais abatido, ele já não está mais cabisbaixo, mas ele já está cheio de Deus, cheio da sua convicção. Ele era Deus, ele já estava pronto para poder descer em direção ao seu destino e encarar aquilo de frente. Jesus, ao chegar diante da circunstância, no monte onde ele estava, ele desce, faz a sua oração sacerdotal, como João nos diz, no capítulo 17, ele começa a demonstrar a todas aquelas pessoas, que ele não simplesmente estava ali para poder dizer às pessoas o que elas deveriam fazer, mas ele estava pronto a cumprir não somente aquilo que era o destino de toda a humanidade, mas aquilo que Deus já havia pré-estabelecido desde a fundação dos séculos. Jesus estava disposto a mostrar àquelas pessoas que elas não deveriam simplesmente olhar para ele, para suas palavras, e achar que as suas palavras eram palavras vazias, apenas ditos de sabedoria, mas era o ensinamento para a vida, e não somente o ensinamento para a vida, mas ele demonstraria com as suas atitudes, que a sua vida traria para todos nós a vida novamente. Jesus vai mostrar ali o seu caráter humano, mas ele mostraria principalmente o seu caráter divino. Ele mostraria que em cada palavra que foi dita, desde quando ele começa transformando a água em vinho, lá nas bodas de Caná, desde quando ele cura o enfermo, desde quando ele ensina toda aquela caminhada no Sermão do Monte, as suas palavras não eram apenas filosofia, mas era uma vida. Ele pregava aquilo que ele estava pronto a viver. E como estava pronto a viver, ele nos ensina acerca da obediência, e essa obediência é uma obediência não a homens, mas uma obediência principal ao Pai. E como um filho obediente que era, não a homens principalmente, mas principalmente ao Pai que controla todas as coisas, ele estava disposto a participar desse cálice, ele estava disposto a viver aquele momento de uma forma muito completa, onde a sua obediência resultaria em nós a transformação de toda a nossa vida. Jesus vai em direção àquilo que era o confronto da sua vida. Jesus não tem a intenção de correr da circunstância. Jesus não tem a intenção de correr da situação. Jesus tem a intenção de encarar friamente aquilo que ele estava por vir, e viver, não simplesmente por ele, mas principalmente por nós, aquilo que ele deveria viver. O próprio João diz lá, que Jesus diz a Nicodemos, no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que enviou o seu único Filho, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. As palavras que João descreve de Jesus, era justamente aquilo que Jesus estava vivendo. Deus havia enviado o seu Filho estava na terra, estava pronto a cumprir aquilo que o Pai havia ordenado, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que enviou Jesus, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morre por causa daqueles que irão crer, daqueles que serão convencidos por ele. Por isso, ele encara toda a sua circunstância de vida de frente, sabendo que tudo aquilo que havia sido designado, já havia pré-estabelecido desde a fundação dos séculos, e por isso ele não iria voltar, ele iria com convicção, diante das circunstâncias, por mais duras que fossem, viver o seu propósito. O verso 1 e 2 começa a nos mostrar acerca disso. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí encontrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos.
O lugar, esse jardim Cedron, onde Jesus se encontra com seus outros discípulos, era um lugar muito especial, onde existia umas certas oliveiras, onde prensava para poder sair o óleo. Era o mesmo rio, era o mesmo riacho que Davi, juntamente com o seu povo, sai de Jerusalém em direção, correndo de Absalão, onde eles passam esse ribeiro para eles estarem em segurança. Jesus estava em um lugar onde Judas sabia, porque ali era o momento onde Jesus iria se entregar a todas aquelas pessoas. Naquele momento, naquele lugar, Jesus sabia onde estava, e Judas também sabia que Jesus iria para lá. Muito provável, nesse lugar, nesse vale de Cedron, nessas oliveiras, existia um certo cenáculo, uma certa casa, onde eles se reuniam para poder estar orando, onde eles se reuniam para poder discutir acerca da palavra, e por isso era um lugar muito conhecido acerca dos discípulos e também de Jesus. Após esse momento, o Jesus vai ter o seu primeiro encontro com todos esses homens, e nós vamos começar a entender de uma forma clara a forma que Jesus age diante das circunstâncias, diante dos problemas que vêm em direção a ele. O verso 3 e 4 nos diz assim: tendo, pois, Judas recebido a escolta de alguns guardas da parte dos principais sacerdotes, dos fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Jesus não foge da circunstância. Em vez de ir para longe, Jesus vai de frente ao problema que estava por vir. Porque ele sabia que ir em direção a esse problema estava a solução de toda a humanidade, estava a obediência que ele deveria estar fazendo diante do Pai. Jesus encara as circunstâncias por obediência. Mas algo nos chama a atenção nesse momento. Jesus, durante os seus 33 anos e meio, focando também nos seus 3 anos e meio de ministério, Jesus não anda armado. Jesus não estava vestido de circunstâncias onde ele viria protelar, ou melhor, fazer uma guerra. Jesus, em todo o tempo, ele mostra que o seu reinado não era daqui. Ele ensina as pessoas que eles deveriam viver aqui, mas pensando lá. Mas Judas, diante de tudo isso, ele olha para todas aquelas circunstâncias, ele pega pessoas que eram do Império Romano, juntamente com alguns guardas do templo que eram enviadas pelos sacerdotes para poder levar até Jesus. Provavelmente a mente de Judas era uma mente tão perturbada, porque eles faziam parte de uma classe que era a classe dos zelotes. Esses eram homens de guerra. Eles, olhando para o poder que Jesus tinha, da cura, do milagre, da transformação, poderia dizer: ele pode levantar uma série de situações e fugir. Mas Jesus não ia fugir daquilo que estava pronto. O seu pai já havia dado a ordem, ele já estava pronto a obedecer. E a Bíblia nos diz que os principais sacerdotes, os fariseus, chegam a esse lugar com lanternas, e essas lanternas são como as lamparinas que a parábola das virgens nos diz, tochas e armas, para prender a quem só fez o bem. Muitas vezes, nós nos levantamos diante de determinadas circunstâncias da mesma forma. Nós olhamos para determinadas coisas, determinadas pessoas, e nós nos armamos diante delas, sem saber qual é o real motivo que elas estão. A Bíblia nos diz que, ao chegar diante de Jesus, Jesus se adianta diante deles. Jesus não espera para ser preso, Jesus se entrega. Jesus já sabia, eles poderiam achar que Jesus iria fazer inúmeras coisas, mas Jesus sabia que aquilo que as Escrituras estavam dizendo desde o Antigo Testamento precisava ser cumprido. Ele precisava se colocar diante do madeiro como maldito, para que eu e você pudéssemos ter essa liberdade. Então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra.
Quando Jesus se encontra com cada um de nós muitas vezes estamos armados da mesma forma. Paulo, quando tem o seu primeiro encontro com Jesus, ele estava em perseguição. Quando nós muitas vezes não cremos naquilo que de fato a palavra de Deus nos ensina, o nosso coração, a nossa mente, ela está doutada de julgamentos. Nós apontamos acerca daquilo sem ter conhecimento de fato daquilo que era. Esses homens vêm preparados para a guerra. Eles estavam brutalmente armados, mas Jesus, com seu olhar, com sua doce palavra, ou com seu ato de obediência, ele simplesmente desarma todos aqueles homens. Eles olham e simplesmente eles se colocam em terra, porque Jesus não se entrega. Ele tem uma atitude totalmente adversa daquilo que ele esperava, porque Jesus não está para a guerra, mas Jesus está para dar o outro lado da face. Jesus está para cumprir a obediência que estava dirigida por seu Pai. Jesus, em toda a sua caminhada, Jesus, por ser Deus, é direcionado por Pai. Quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra, porque a palavra de Jesus é aquela palavra que tem condição de transformar o nosso coração. A diferença é como nós lidamos, a nossa responsabilidade humana, lidar com toda essa circunstância. Os versos 7, 8 e 9 vão nos mostrar que Jesus encara essa circunstância de frente, novamente eu te digo. E ao encarar essa circunstância de frente, ele mostra a sua hombridade. Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, já lhe falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que eles vão embora. Ele disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me destes. Em primeiro ponto, nesses versos 7, 8 e 9, nós vemos que Jesus continua implicado naquilo que Deus havia designado ele a fazer, a simplesmente encarar as circunstâncias. Jesus não foge do problema, e ele se apresenta diante deles. Outras versões, outros evangelhos vai dizer que Jesus diz a eles, mas vocês estão armados de paus, pedras, vocês estão totalmente armados, eu estive com vocês em todos os lugares, e por que vocês não me prenderam? Por que vocês querem fazer isso comigo? Fazendo comigo aquilo que vocês poderiam ter feito em público. Esses homens escolhem a melhor hora. Esses homens escolhem a madrugada para que eles estivessem totalmente livres da multidão, com medo da multidão que caminhava com Jesus se levantar perante a circunstância. Mas Jesus sabia do que estava por vir. Nada iria atrapalhar aquilo que era o plano redentor das nossas vidas. Jesus não estava, nesse momento, se entregando para salvar a si mesmo, meus irmãos. Nada iria tirar a divindade de Jesus. Nada iria mudar aquilo que ele era. Mas Jesus está se entregando por causa de mim e de você. Jesus está naquele momento, diante da circunstância da prisão, para que eu e você pudéssemos ter a liberdade da nossa vida. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós entendemos e compreendemos o propósito dele, ele simplesmente, porque ele se entregou por nós, e não somente isso, Jesus continua nos mostrando o seu caráter humano e divino. Jesus, nesse momento, ele não faz como os outros fazem, mas Jesus olha para todos aqueles seus, e ele intercede por eles. Ele, como um verdadeiro líder, ele não traz os seus a morrer consigo, mas ele se entrega para morrer sozinho. Ele diz, já lhes falei que sou eu, se é a mim que vocês estão procurando, deixem que vão embora. Ele disse isso para se cumprir as palavras que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me destes. Jesus protege os seus discípulos. O seu destino não era o mesmo deles. A missão que Deus havia dado não era a missão dos seus discípulos. A missão que Deus havia dado aos seus discípulos era outra. Era olhar a circunstância que Jesus estava vivendo
e se colocar diante de Deus para ir cumprir o ídolo do Senhor, em viver em harmonia, viver em adoração, quebrando o seu orgulho e vivendo a sua vida completamente para o Senhor. Jesus mostra o seu verdadeiro papel de líder. Jesus intercede por aqueles que iriam logo à frente o abandonar. A Bíblia vai nos dizer aqui nesses versos que nós acabamos de ler, que Jesus já sabia do que estava por acontecer, que Jesus já sabia daquilo que estava por vir, e junto com o que ele sabia, estava a fuga de todos os seus discípulos. Nesse momento, Jesus está trazendo a eles o seu primeiro ato de salvação. Jesus, o Cordeiro de Deus, que havia de ser imolado, já havia sido morto desde a fundação dos séculos. Mas aqui nesse momento, Jesus dá a eles a chance da vida, porque sabia que se eles caíssem na mão do império, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, eles estariam completamente mortos. Mas Jesus intercede. E aqui eu chamo a sua atenção. Nós precisamos carregar as nossas vidas de atitudes como as atitudes de Jesus. A nossa vida deve ser isso. A palavra de Deus falada conosco constantemente. A nossa atitude deve ser constantemente aquilo que Jesus ensinou em toda a sua caminhada. A nossa vida deve ser as palavras de Jesus latentes em nosso coração. Não somente quando nós clamamos a Ele e confiamos no milagre. Não somente quando nós confiamos que Ele irá nos dar a solução para os nossos problemas. Mas a nossa vida deve ser uma vida de renúncia. A nossa vida deve ser uma vida de entrega. Nós devemos estar na cruz com Jesus. E Jesus nos mostra aqui que Ele começa a interceder por aqueles que Ele sabia que iriam os deixar de lado. Eu te pergunto nessa noite, aqueles que te abandonaram um dia, aqueles que estão do seu lado, que um dia você contava, e a partir de determinado momento você viu que você não pode contar com eles mais. Como que você tem agido? Você tem intercedido por eles? Ou você tem simplesmente praguejado? Como tem estado o seu coração diante daqueles que te perseguem? Nós entendemos que, pela palavra, que os nossos atos pecaminosos, a diferença que existe entre um e outro, é só a consequência que cada um pode trazer. Como eu sempre digo, às vezes uma mentira não vai causar um estrago tão grande, embora seja pecado. Mas um assassinato pode causar um estrago muito grande na vida de uma família, na sua vida, pelas consequências que isso tudo vai trazer. Por isso, nós precisamos compreender como tem estado o nosso coração, quando nós carregamos dentro de nós atitudes que não agradam a Deus, porque é pecado da mesma forma. Nós queremos a salvação do Senhor, mas não estamos dispostos a renunciar àquilo que precisa por amor a Ele. Nós não estamos dispostos a viver o seu Evangelho de acordo com o que Ele está nos ensinando a viver. Como que você tem vivido? Jesus intercede por aqueles que iriam abandonar, e como que nós temos agido diante das inúmeras circunstâncias que a vida tem nos oferecido? Nós temos ficado presos diante dos problemas, ou nós estamos encarando esses problemas de frente? Jesus não encara somente aqueles homens que estão com paus e pedras para poder prendê-lo. Jesus não somente encara um homem que estava com ele durante esses 3 anos e meio, que havia caminhado com ele, em que Jesus havia dado um importante cargo a ele, dentro da sua caminhada. Jesus não estava encarando somente um homem que ele sabia que iria o trair, mas ele estava encarando tudo aquilo que ele precisava enxergar do seu futuro. Ele estava encarando, diante das suas circunstâncias, tudo aquilo que ele precisava ver, que ele iria passar. Ele estava encarando os seus 11, eu nem estou colocando Judas, porque Judas já havia se perdido. Ele estava encarando os seus 11 discípulos, totalmente dispersos. E ele simplesmente intercede.
é o caráter divino de Jesus sendo manifestado. E esse caráter divino de Jesus deve ser manifestado em nós. É o Espírito Santo manifestando em nós. Mas como nós podemos dizer que nós queremos o bem dele, mas não queremos ele? Nós não queremos viver como ele quer que nós possamos viver. Ele que tem o melhor para nós, ele que deu o melhor por nós. Nós não estamos dispostos muitas vezes a viver. Se vocês têm olhado para você e têm encarado dessa forma, eu quero te dizer que é hoje a noite de você chegar diante dele e falar: Senhor, eu preciso estar coberto das suas atitudes. Eu preciso estar coberto daquilo que o Senhor tem, da confiança no Pai, da certeza de que no final Deus tem a solução para todas as coisas, da confiança no Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor está nos trazendo a uma nova vida, onde nós devemos parar de brincar, de simplesmente carregar uma placa, uma nomenclatura, mas começar a ter uma vida como Ele nos ensina que nós devemos viver, porque a nossa vida, onde nós vivemos hoje, é uma vida muito tranquila diante das inúmeras circunstâncias que o mundo tem oferecido. Meus irmãos, existem lugares que homens estão sentenciados à morte e eles encaram a sua sentença de frente, porque eles estão revestidos do caráter de Jesus em seu coração. Eles estão ali intercedendo por nações, eles estão ali intercedendo por povos, por aqueles que estão lutando contra eles. Enquanto eles estão fazendo o bem, pregando uma palavra verdadeira de vida, eles estão matando pessoas para que o sangue delas possam correr sobre vários lugares. Mas cada sangue derramado é a multiplicação daqueles que de fato creem no Senhor. Não existe adubo mais fértil do que o sangue de um mártir, daquele que de fato tem o caráter do Senhor sobre a sua vida. Mas hoje nós temos uma facilidade, a liberdade. Nós temos na nossa caminhada condições de ir e vir. E nós ainda estamos dormindo porque nós não entendemos o quanto é importante nós renunciarmos. Ele disse para cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum do que me destes. Jesus faz essa intercessão porque Ele sabe que aqueles que o Pai os deu estão selados pelo sangue do Senhor, pelo mesmo sangue que irá ser vertido naquela cruz mais à frente. Por isso Ele está pronto, por isso Ele está ali naquele momento encarando a circunstância de frente, porque Ele sabe que se Ele não tomar dessa ira, do cálice dessa ira, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Não estava tendo culto aqui na Aliança da Cruz. Nós estávamos totalmente perdidos em nossos delitos e pecados, porque a nossa natureza nos conduz a isso. Se você acha que não é assim, se você entende que não é dessa forma, que nós somos bonzinhos o suficientes para poder adorar a Deus, eu quero te lembrar que Adão, lá no Éden, não existia pecado. O homem não havia obedecido, mas por sua liberdade, pelo seu livre-arbítrio, ele escolheu errar contra Deus, e por isso todos nós fomos condenados. Tudo que nós temos de bom dentro de nós, como diz Calvino, é Jesus dentro de nós, é o Espírito Santo dentro de nós, porque Ele um dia intercedeu pelos seus, e esses seus começaram uma igreja que vem triunfando século após século, onde mesmo diante de muitas perseguições, ela continua viva e eficaz, transformando o coração daqueles que são eleitos pelo Senhor. Por isso, nós precisamos adorá-lo de todo o nosso coração. Por isso, nós precisamos renunciar à nossa vontade, por mais que ela doa, para que Ele venha a ser glorificado. O verso 10 e 11 vai nos mostrar essa dureza. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha,
por acaso não beberei do cálice que meu pai me deu? Meus irmãos, o servo desse sumo sacerdote provavelmente estava na escala para assumir o sacerdote mais à frente, para poder ser um sacerdote mais à frente. Mas para que ele fosse um sacerdote, ele não poderia ter defeito algum. Ao cortar a orelha de Malco, ali naquele momento, ele perdia todas as características que o podiam conduzir ao cargo em que ele tinha vivido durante toda a sua vida, que ele tinha trabalhado para estar durante toda a sua vida. Mas Jesus, douto de compaixão, não age segundo a ação de Pedro. Jesus não tinha o temperamento de Pedro, Jesus não tinha a arrogância de Pedro, Jesus não olhava como Pedro olhava, Jesus olhava mais à frente, e por isso ele sabia que aquilo não poderia retroceder, e ele cura aquele rapaz pela misericórdia que existia dentro dele. Diante de ser preso, o rapaz que estava o conduzindo junto ao traidor à prisão, ele sabendo de tudo aquilo que ele enfrentaria, de todo açoite, de toda perseguição, de toda humilhação, de todo madeiro sobre sua vida, dos meus e dos seus pecados, ele decide fazer o bem por aquele que o persegue. Ele decide simplesmente não fazer como o pecado de Pedro havia feito. Ele olha para Pedro e tem a convicção de que nada do que Pedro fizesse poderia mudar aquilo que já estava certo de acontecer. Pedro, ao cortar a orelha de Malco com a espada, nada adiantaria, porque ele não poderia vencer todo aquele exército que estava ali. E também, ao lutar, ele não deixaria de cumprir aquilo que havia sido designado. Por isso, Jesus dá uma ordem a Pedro e diz a ele: guarde a sua espada na bainha. Nesse verso de número 11, existe uma exclamação nesse momento. Jesus fala com convicção: guarde a sua espada nessa bainha. Por acaso não beberei do cálice do meu pai, que meu pai me deu? Esse cálice que Jesus está dizendo, nada mais nada é do que a ira que Jesus iria receber na cruz por nós. O castigo que você, dos seus pecados, dos meus pecados, das minhas desobediências, do meu orgulho, da minha altivez, da minha arrogância, estava indo sobre Jesus. Ele iria sofrer todo o castigo que era para mim, a condenação que era para mim. Ele sofre lá naquela cruz, para que nós tivéssemos a liberdade. Precisava de alguém sofrer. O cordeiro precisava ser imolado. E detalhe, muito importante para nós entendermos. Nós olhamos e pensamos, muitas vezes ao ler a história da cruz, nós pensamos nas pessoas que estão ali do lado. Nós pensamos em Judas que traiu Jesus. Nós pensamos nos soldados que zombavam, que cuspiam em Jesus. Nós pensamos nos fariseus, dos saduceus. Nós pensamos dos zelotes, nós pensamos dos sacerdotes, que não compreenderam com totalidade aquilo que Jesus havia ensinado. Nós pensamos na multidão que gritava: solte Barrabás e crucifica Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: a cruz não era um ato de libertação daquelas pessoas que estavam lá, é um ato da libertação daqueles que estão desde Adão até o último que virá. Sproul vai dizer que em seu livro, A Verdade da Cruz, ele vai dizer que todos os animais que foram sacrificados da lei em diante, ele não tinha como obrigação, ou melhor, como resultado, perdoar os pecados dos homens. O homem deveria ir até Jerusalém, junto com sua família, muitas vezes em romaria, na Páscoa, e levar um cordeiro que eles haviam cuidado da primícia, um animal cevado, e sacrificar por seus pecados. Aquele sangue era vertido para o perdão dos pecados daqueles homens ali. Mas isso não trazia
o perdão para aqueles homens. O Sproul vai dizer que aquilo armazenava a ira de Deus para ser despejada em apenas uma pessoa, em Jesus. Esse é o cálice da ira de Deus. Sabe quando você dobra os seus joelhos, aqui na igreja, na sua casa, e você chega com o seu coração, em verdade, Senhor, me perdoa, porque eu agi mal. Me perdoa, Senhor. Esse pedido de perdão já estava estabelecido lá na cruz, Jesus já tinha visto ele. E o próprio Deus já havia armazenado essa ira do meu erro, do meu pecado, para ser despejado sobre o filho dele. Se você quer saber de amor e não entender a mensagem da cruz, você nunca vai entender a totalidade do que é amor. Jesus sofre a ira de Deus por nós. É armazenado. Imagina seu pai chegar para você e ir acumulando a ira por causa de todas as suas desobediências, de tudo aquilo que você vai fazendo, e de repente ele resolve te dar uma surra que vai valer por tudo aquilo que você fez. Jesus não faz isso por causa de um, mas ele faz por causa de todos os seus. É a ira de Deus. Guarde a espada na bainha. Ou seja, não é por nada que vocês fizerem. Não tem a ver com vocês. O negócio aqui é comigo. A responsabilidade aqui é comigo. Por isso vocês não vão se perder. Por isso que eu não vou perder ninguém. Por isso que eu falei aqui, isso precisa se cumprir. Que de fato, não perdi nenhum dos que me desses. Porque esse sangue teve um valor muito alto. Porque esse sangue deve nos motivar a estar aqui, reverenciando Ele todos os dias. Porque esse sangue deve nos fazer dobrar os nossos joelhos e renunciar tudo aquilo que nos leva para longe dEle. Porque esse sangue que nos trouxe a vida. A Bíblia nos diz que nós não podemos comer sangue, em hipótese nenhuma, no Antigo e no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque o sangue é vida, mas foi o sangue de um homem que transformou a nossa vida. Foi o suportar de uma ira de um Deus que criou os céus e a terra, que nos deu liberdade. E nós ainda estamos preocupados com as coisas do amanhã. Nós já estávamos condenados e Ele simplesmente nos deu a liberdade. E nós ainda estamos preocupados com o dia de amanhã. Eu estou preocupado com aquilo que os outros fazem comigo. Eu ainda estou preocupado se as coisas estão indo bem ou mal. Não! Se Ele foi capaz de suprir as minhas necessidades na cruz, eu tenho tudo que eu preciso. Toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele se fez maldito por nós. Não podia ser de graça, mas nós recebemos de graça. Não podia ser de qualquer jeito. Não podia ser eu, não podia ser você, não podia ser Pedro, não podia ser João, o discípulo do amor. Jesus disse que João Batista foi, entre os profetas, o maior. Não podia ser João Batista. Não foi Moisés. Mas somente aquele que era Deus e homem, de dores, que sabia o que era padecer, como Isaías nos diz, poderia suportar tão grande. Paulo Júnior, para encerrar, Paulo Júnior, no Inteligência Limitada, ele traz uma definição impressionante. Ele diz que é como se viesse um meteoro diante da terra,
que viesse a destruir, fazer da terra pó. Mas de repente, se faz um muro enorme, e esse meteoro explode nesse muro, e a terra é salva. Foi isso que Jesus fez por nós. Deus despeja o cálice dele sobre todos os seus, mas ele se coloca em nossa frente. Eu quero te dizer uma coisa, para encerrar. Sabe por quê? Que nós não fomos consumidos ainda. Sabe por quê? Que nós estamos vivos. Eu falo vivo aqui, podendo me ouvir aqui nessa noite. Porque quando Deus olha, Deus odeia o pecado. Deus olha para cada um de nós, para mim e para você. Ele não vê nós. Ele não nos vê. Mas Ele vê o sacrifício do seu filho. Vocês estão entendendo? Ele vê o sacrifício dos seus filhos. Ele fala: eu não posso matar, porque meu filho já morreu por ele. Então, em vez de eu matá-lo, eu vou adotá-lo como filho. Porque foi por isso que o meu filho foi lá. Eu vou adotá-lo como filho. E ele terá o mesmo direito, sem merecimento, de Jesus. Do meu único filho. Eu vou dar a ele uma terra. Eu vou trazê-lo para uma terra que mana leite e mel, para uma terra onde as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Eu vou trazer ele para junto de mim, porque eu estive com meu filho durante toda a eternidade sem depender deles, mas eles dependem de mim. Então eu vou levá-los, vou transformá-los em um corpo glorificado. Não haverá mais pecado, e por não haver mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, porque as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. A gente está brincando, achando que a nossa vida aqui na terra vale alguma coisa, mas nós devemos entender que nós somos peregrinos aqui, e que a nossa pátria é a Israel, é a Jerusalém celestial. Nós temos que parar e começar a quebrar o nosso orgulho, começar a entregar o nosso coração ao Senhor, falando: Senhor, eu preciso perdoar como o Senhor perdoou, e por isso eu vou interceder por aqueles que me perseguem. Porque nada nessa vida é maior do que o sacrifício que Ele fez por nós. Vale a pena sofrer as piores dores que um ser humano pode sofrer, por amor a Ele, porque Ele sofreu por nós. E nós nunca seremos suficientes para poder agradecê-lo, porque tudo que nós temos de bom dentro de nós é o Espírito Santo dentro de nós. Se coloque de pé. Senhor Deus, pedimos perdão ao Senhor por nossa negligência, por quanto estamos tão interessados nas coisas do mundo, Senhor. Estamos nos esquecendo de conhecer o Senhor, é a melhor coisa que podemos ter. Senhor, em nome de Jesus, muda a nossa consciência, muda, Pai, o nosso coração e nos faz viver o Teu propósito constantemente. Senhor, dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, por isso nos ajuda, Senhor, a nos entregar completamente a Ti, Pai, a não olhar, ó Senhor, aquilo que estamos vivendo, mas olhar e compreender que o Senhor, ó Pai, tem o poder de controlar todas as coisas. Confiamos em Tua soberania, confiamos em Teu amor que nos escolhe, que nos convence, Pai, com tamanha dor, ó Pai, mas com tão doce amor, com palavras tão belas que movem o nosso coração em amor, que nos ensina a verdade do que significa amar, que não é simplesmente receber, mas é entregar. Jesus, nos ajuda. Sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos nada. Pai, em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor
Que visite, Senhor, desde a menor criança, Pai, que está aqui nessa noite, até, Senhor, a mais velha das pessoas. Toca sobre elas, Espírito Santo, fazendo com que essa palavra possa ruminar em cada coração, a começar do meu, Pai. Entendendo, Senhor, que aquilo que o Senhor enfrentou é muito grande, é muito profundo, e por isso precisamos do Senhor constantemente. Que a nossa responsabilidade seja em dobrar os nossos joelhos e buscar qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor Jesus, só o Senhor pode transformar as nossas vidas, e eu sei que o Senhor já o fez desde a fundação dos séculos. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu quero me direcionar a você que está aqui nessa noite. Eu quero te dizer uma palavra muito forte. A Bíblia nos diz que nós estamos na cruz com Ele, porque nós ressuscitamos junto com Ele. Se nessa noite você deseja obedecer aquilo que Ele te chamou a fazer aqui, indo em direção à cruz, para renunciar às tuas vontades, para renunciar uma vida de pecado e começar a ter uma consciência que luta constantemente contra o pecado, abdicar de tudo aquilo que não agrada a Deus, para viver aquilo que agrada a Ele por gratidão, eu quero te convidar a vir até aqui à frente, e como Ele se entregou por você, você se entregar a Ele, porque o preço que Ele pagou foi por você. Então nessa noite, se você queira se reconciliar com Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Saiba de uma coisa, que Ele é o sustentador de todas as coisas. Você por você mesmo não consegue, mas é Ele quem te conduz a viver esse propósito. Por isso, se você, em nome de Jesus, queira abdicar de uma vida de pecado e se entregar à cruz, saia do seu lugar. Rosilito vai estar cantando mais uma parte e nós já estaremos encerrando. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Senhor Jesus, eu te entrego todos que aqui estão, para que o Senhor, ó Pai, continue fazendo aquilo que o Senhor queira fazer. Nos colocamos como instrumento diante do Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém e amém.